Pessoal, uma observação que eu trago para vocês é o fato concorrente da vítima ou de terceiro, certo? A gente estudou que há situações em que o dano suportado pela vítima, ele foi causado não apenas pela conduta daquele agente, né, apontado como causador do dano, mas aquele dano também foi causado por uma conduta da própria vítima ou por uma conduta de terceiro. Então, nessa situação de fato concorrente da vítima ou de terceiro, o dano decorre de uma soma de condutas. A conduta do agente, né, que está sendo apontado como causador do dano, e a conduta da própria vítima ou a conduta de um terceiro. Por esse motivo, gente, como não há como romper o nexo de causalidade entre a conduta daquele agente e o dano suportado pela vítima, subsistirá o dever de indenizar para aquele agente, né, que está sendo apontado como causador do dano. Embora ele não tenha praticado o dano sozinho, ele concorreu para a prática daquele dano, tá certo? O que é que acontecerá no fato concorrente da vítima? A indenização a ser recebida pela vítima, ela vai ser diminuída, vai ser minorada, porque afinal ela concorreu culposamente para o dano por ela suportado. O que é que acontecerá com o fato concorrente de terceiro? Esse terceiro também será chamado a indenizar, juntamente com aquele agente, né, que está sendo apontado como causador do dano. Os dois terão o dever de indenizar aquela vítima, certo? Mas não haverá o rompimento do nexo de causalidade entre o suposto causador do dano e o dano suportado pela vítima. O dever de indenizar ele vai subsistir. Lembrem-se aí do artigo 945 do Código Civil, que vai dizer que se a vítima tiver concorrido culposamente para o evento danoso, a sua indenização será fixada tendo-se em conta a gravidade de sua culpa em confronto com a do autor do dano. Então, se a vítima concorreu para o dano por ela sofrido, né, juntamente com aquele agente causador do dano, que está sendo apontado como causador do dano, essa indenização a ser recebida pela vítima ela vai ser diminuída, justamente porque tem que se levar em consideração o comportamento da própria vítima nessa indenização. E como ela concorreu para o dano, não é justo que aquele agente que está sendo apontado como causador do dano, ele tenha que indenizar o dano em sua integralidade. Tá certo? Então, cuidado que fato concorrente, ele faz com que subsista o dever de indenizar para o suposto causador do dano, justamente porque não há o rompimento do nexo de causalidade. Tá? Fato concorrente não é excludente de responsabilidade civil. O que exclui a responsabilidade civil será o fato exclusivo da vítima ou o fato exclusivo de terceiro, mas o fato concorrente não, tá bom? Então veja aqui naquele exemplo, né, do marido de Ana que morreu atropelado pelo ônibus. Imagina aqui que o marido de Ana, quando trafegava com sua bicicleta, né, foi atropelado e morto pelo ônibus da empresa X. Né, aqui é a empresa X. Só que esse ônibus ele não estava certo não, tá? Ele estava ali dirigindo na contramão. Então, há essa situação aqui, né? O ônibus estava dirigindo irregularmente e acabou atropelando o marido de Ana. O que é que Ana faz? Ana ingressa com ação de indenização contra a empresa X. Tudo bem, né? Demonstra-se posteriormente, né, a empresa X demonstra no âmbito do processo judicial que o marido de Ana caiu por conta de um buraco aberto pela prestadora de serviço público. Tá certo? Então, o que é demonstrado aqui? Que esse dano sofrido pelo marido de Ana não foi praticado, né, não decorre apenas do fato do ônibus estar dirigindo em contramão, mas também por conta desse buraco que havia sido aberto e fez com que o marido de Ana tivesse caído. Tá? Então aqui, gente, foi aqui o fato concorrente de um terceiro, né? O dano causado ao marido de Ana foi praticado pela conduta da empresa X, que está sendo apontada como causadora do dano, juntamente com a conduta dessa prestadora de serviços públicos que deixou um buraco aberto em via pública. Não há como excluir aqui a conduta da empresa X, né? Do ônibus da empresa X. Certo? Houve aqui uma concorrência de condutas que
somadas, acabaram aí ocasionando o dano suportado pelo marido de Ana. Tá? Então, subsistirá o dever de indenizar para a empresa X, diferentemente do fato exclusivo de terceiro do exemplo anterior, certo? Só que essa prestadora de serviços públicos, ela também será chamada para indenizar, certo? Os dois terão aqui o dever de indenizar nessa situação do atropelamento, tá? Não haverá o rompimento do nexo de causalidade. Ok, gente? Terceiro excludente de responsabilidade civil é o caso fortuito e a força maior. E aqui, gente, vocês vão encontrar em sede doutrinária muita discussão acerca do que seria caso fortuito, do que seria força maior. Vai ter parcela da doutrina que vai conceituar força maior como se fosse caso fortuito. Uns vão entender caso fortuito como se fosse força maior. Outra parcela vai entender que se trata de denominações sinônimas, certo? Então, existe muita discussão acerca da conceituação dessas excludentes de responsabilidade civil. O artigo 393 do Código Civil, por exemplo, vai tratar como sinônimos. Então, ele vai dispor aí que o devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior. Então, o artigo 393 dá a entender que trata-se aí de situações sinônimas, não é isso? De algo imprevisível e inevitável que acaba aí excluindo a responsabilidade civil daquele agente causador do dano, suposto agente causador do dano, certo? Mas a gente não vai entender dessa forma. Haverá sim uma diferença entre caso fortuito e força maior, mas a semelhança entre as duas é porque ambas são excludentes de responsabilidade civil, certo? Então, a consequência de ambas é aí a exclusão da responsabilidade civil daquele agente que está sendo apontado como causador do dano. O caso fortuito e a força maior, gente, se tratam de um acontecimento, de uma situação. E esse acontecimento, ele será inevitável e necessário. Então, é algo que não se poderia ter evitado, né? É algo que acontece e que cuja ocorrência não poderia ter sido evitada, né, por nenhum ser humano aí médio, tá? Então, por ser inevitável, ele era necessário. Ele necessariamente teria que acontecer. Se é algo inevitável, se é algo necessário, não seria justo, né, responsabilizar uma pessoa por conta do dano ocorrido, né, pelo dano decorrente desse acontecimento inevitável. Se era inevitável, ninguém poderia evitar, ninguém pode ser responsabilizado por ele. Por isso se trata aí de uma excludente de responsabilidade civil. Esse acontecimento inevitável, né, o caso fortuito ou a força maior, os dois são inevitáveis, né, os dois são aí necessários, eles são excludentes de nexo de causalidade justamente porque não tinha como evitar, certo? Eles irão romper esse nexo de causalidade. Quando a gente trata de caso fortuito, nós pensamos, né, nesse evento imprevisível, nesse algo inevitável, mas o que vai diferenciar o caso fortuito da força maior é que o caso fortuito é decorrente de uma conduta humana. Então, esse acontecimento imprevisível que acabou gerando um dano a determinada vítima, ele foi decorrente de uma conduta humana, tá? Diferentemente da força maior, que a gente vai ver que não decorre da conduta humana. Então, essa é a diferença primordial entre um e outro. Esse caso fortuito é um evento imprevisível decorrente de uma conduta humana. E por ser imprevisível, ele era também inevitável. Não tinha como evitar, certo? Aquele suposto agente causador do dano não tinha como evitar esse evento imprevisível, tá bom? Motivo pelo qual ele não pode ser responsabilizado pelo dano sofrido pela vítima. Então, como eu falei para vocês, o caso fortuito decorre de uma conduta humana e essa imprevisibilidade deve ser analisada no caso concreto, tá, gente? Então, isso aqui ele é analisado caso a caso. Em determinado caso concreto é que a gente irá analisar
se aquele evento era imprevisível ou não, certo? Essa análise ela não é feita em abstrato, porque se ela for feita em abstrato, tudo passa a ser previsível. Né? Se a gente for imaginar e se, tudo acaba sendo previsível. Então, essa análise, se aquele evento é previsível ou não, a gente faz caso a caso. A gente faz no caso concreto, que se mostrar, né, diante ali em um processo judicial, por exemplo. Essa inevitabilidade também, gente, ela deve seguir parâmetros de um homem médio, tá? Parâmetros médios de conduta. Então, tem que ver também no caso concreto se o homem médio, né, se o ser humano médio seria capaz ou não de evitar aquela situação. Se aquela situação era evitável, aí a gente não está tratando aqui mais de caso fortuito, tá? Ela tem que ser inevitável. Um homem médio não poderia ser capaz de evitar a ocorrência daquele evento imprevisível. Ok, gente? Então vamos partir para o exemplo que fica mais fácil de entender. Então imagina aí um assalto em uma loja de roupas ocorrido no dia 3 de fevereiro de 2020. Né? Imagina aí uma loja de roupas, os clientes nessa loja, e de repente acontece um assalto nesse dia. Fazem um arrastão nessa loja, leva tudo, leva os bens, os pertences dos clientes, certo? E aí fica duas perguntas, né? Primeiro, né, antes dessas perguntas, a gente tem que se perguntar o seguinte: os clientes que foram assaltados dentro dessa loja de roupas, eles podem cobrar a indenização dessa loja? Né? Essa loja de roupas será responsabilizada pelo dano sofrido por esses clientes no interior do seu estabelecimento? Certo? E para a gente responder essa indagação, a gente tem que responder essas duas perguntas que eu coloquei para vocês. Tinha como prever esse assalto naquela situação específica? Era previsível esse evento? Esse evento que foi decorrente de uma conduta humana, né? O assalto é uma conduta humana. Esse assalto era previsível naquela situação? Esse evento era previsível? E é difícil a gente dizer que sim, né? Que aquele evento é previsível naquela situação, que o assalto em uma loja de roupa seria previsível no dia tal, no horário tal. Certo? Tinha como evitar? Dificilmente não. Por que não? Porque as lojas de roupa geralmente não têm um aparato de segurança para se evitar um assalto. Certo? Até porque isso não faz parte do risco da atividade dessas lojas. Certo? Elas não lidam com segurança de bens ou de pessoas. Então, dificilmente elas poderiam evitar aquele evento danoso. Certo? Se era inevitável, né? Se era... Deixa eu colocar aqui. Se era imprevisível, porque não tinha como prever o assalto naquele dia, naquele horário, e se era inevitável, não tinha como aquela loja evitar o evento danoso, certo? Segurança não faz parte de sua atividade, ela não lida com segurança de pessoas ou de bens, a gente conclui que se trata aí de caso fortuito, certo? Caso fortuito por quê? Porque decorre de uma conduta humana. O assalto é uma conduta humana. Se é caso fortuito, consequentemente, haverá uma excludente de responsabilidade civil. E se é uma excludente de responsabilidade civil, os clientes que estavam lá nessa loja e sofreram dano não podem responsabilizar essas lojas pelo dano sofrido. Certo? A loja não pode ser apontada como causadora do dano. Não há nexo de causalidade entre a conduta da loja de roupas e o dano sofrido pelas vítimas do assalto. Não há nexo de causalidade porque o caso fortuito rompeu esse nexo de causalidade. Tá bom, gente?